muito obrigada, uma boa noite para todas as pessoas presentes nesse webinário. Eu tenho muito prazer de estar aqui e de estar junto com as pessoas do Espírito Santo, das várias cidades, mesmo que virtualmente, e me sinto muito à vontade de estar com a categoria dos educadores e das educadoras da educação básica, porque foi na educação básica que eu aprendi a ser professora. Fui professora da educação básica durante um bom tempo, trabalhei desde a educação infantil até com a EJA, para depois, então entrar para a universidade. Então, eu tenho um carinho enorme pela educação básica e sei das lutas que nós enfrentamos nessa categoria e no nosso dia a dia, no chamado chão da escola. Então, eu quero agradecer a toda a diretoria do Sindiúpes pelo convite, pelo carinho, pelo reconhecimento. Quero agradecer ao coletivo de combate ao racismo e ao professor Adriano, que fez a mediação e o convite. Quero cumprimentar também a professora Salomé, e, em nome deles, estender os meus cumprimentos a toda a categoria e as pessoas, movimentos sociais, que possam estar aqui conosco nessa noite, né? E, claro, não poderia deixar de agradecer à CNTE e ao trabalho que o sindicato, Sindiúpes, CNTE, vem fazendo em defesa da educação pública e dos educadores e das educadoras, principalmente nesse momento de desgoverno que nós vivemos no Brasil. Então, o professor Adriano, ele me deu uma tarefa árdua. Segundo ele, o tema dessa fala, desse momento de formação, eu espero não me alongar muito, porque sei que todos e todas devem estar muito cansados já pelo trabalho, pelo adiantado da hora. Ele me deu como tema falar sobre Entre Zumbi a Paulo Freire, Cultura e Resistência. É isso mesmo? É isso, né? E ele me pediu também para que eu fale, dentro desse contexto, sobre ancestralidade, a narrativa libertadora de Zumbi e a educação libertadora de Paulo Freire, articulando com as minhas discussões sobre o movimento negro educador, meu último livro. Então, eu aceitei o desafio e espero que as reflexões que eu tentei fazer entre essas duas grandes personalidades que marcaram a história do Brasil, essa reflexão possa contribuir com a nossa compreensão maior da questão racial no Brasil e na educação e nos dar ânimo para construirmos novas estratégias de luta nesse momento tão difícil para todos aqueles e aquelas que acreditam na democracia e lutam por uma democracia mais aperfeiçoada, mais radical. Bom, então eu começo dizendo para vocês que o contexto de Zumbi e de Paulo Freire, a despeito da distância entre o tempo cronológico, o tempo histórico, os acontecimentos sociais, históricos e políticos, o pertencimento étnico-racial de ambos, os homens que eles foram e os seus lugares na história do Brasil pode parecer uma ideia anacrônica. Mas eu escolho entender essa proposição como uma ideia revolucionária, que vai na contramão do convencional e do instituído pela própria história como um campo disciplinar, na busca de uma outra história desses dois homens de luta, um negro e um branco, um nascido livre, depois escravizado e depois dono do seu destino e em busca de uma sociedade livre, o outro branco, de classe média, perseguido pela ditadura militar devido à sua escolha política, principalmente de atuar junto aos oprimidos e às oprimidas na construção de uma educação que liberta, que emancipa. Cada um, Zumbi e Paulo Freire, no seu próprio tempo e vivendo as suas utopias, colocando-as em prática e influenciando vidas e destinos. É nessa perspectiva que eu vejo pontos comuns emancipatórios nas distintas histórias de ambos, ousando irromper contra o tempo e o espaço que os separam. A reação à violência é um ponto comum, a luta por libertação é um outro ponto, e o sonho de uma sociedade igualitária, outro ponto. Mas há um ponto mais forte ainda que eu gostaria de compartilhar com vocês, em que eu vejo uma maior aproximação possível
ao rememorar essas duas referências históricas, a indignação contra a opressão. E foi justamente essa indignação que levou Zumbi a construir a luta pela libertação dos africanos e africanas escravizados e seus descendentes na sua época, no seu tempo, e lutar contra a escravidão e pela liberdade. Paulo Freire, ao se municiar de uma educação libertadora e não bancária, e aprender a reconhecer a pedagogia do oprimido com os próprios oprimidos e oprimidas, construiu a sua história de luta contra as desigualdades e contra o capitalismo. Ambos aprenderam a resistir, considerando a própria cultura e enfrentando as relações de poder de sua época. Zumbi aprendeu com a cultura dos seus ancestrais. Paulo Freire aprendeu com a cultura popular. Aprender a lutar, cada um com as suas próprias armas, ao não desviar o olhar do outro, da outra que sofre, a desejar que a vida poderia ser muito mais do que aquilo que o opressor e o dominador lhes diziam. E não se calaram, agiram, rebelaram-se. Zumbi contra o regime injusto da escravidão, Paulo Freire contra a ditadura militar, civil-militar, e as desigualdades que a sustentavam e as outras que ela mesma gerava. Ambos não lutaram sozinhos. Zumbi teve ao seu lado Dandara e muitas quilombolas, indígenas e brancos pobres de Palmares. Paulo Freire teve ao seu lado suas companheiras Elza e Nita e muitos educadores e educadoras do Nordeste, de várias regiões do Brasil e fora do Brasil, e as pessoas com as quais desenvolveu seu projeto de educação. Paulo Freire ele construiu a sua teorização sobre a pedagogia do oprimido, da esperança, da autonomia e como prática de liberdade, pautado em uma concepção de educação que carrega em si mesma uma radicalidade estruturante. Ele compreende, melhor dizendo, a educação como emancipação e se indignava contra a opressão. Zumbi construiu sua história de luta não aceitando o Tratado de Paz que Gangazumba construiu com o governo português da época, porque sabia que a paz só seria possível com a construção de uma sociedade livre e independente. Os termos do Tratado de Paz assinado por Gangazumba, primeiro líder de Palmares, não asseguravam para os negros e as negras a liberdade, e foi, na realidade, uma forma de dividi-los. O acordo ele contrariava tudo aquilo porque os palmarinos e as palmarinas tinham lutado e, por isso, foi considerado por Zumbi e outros companheiros e companheiras como inaceitável. E, fruto dessa discordância, Zumbi assume o comando do Quilombo dos Palmares, em 1680, e Gangazumba retira-se com seus seguidores para Caú, terra doada pelo governo português aos negros que aceitaram o suposto Tratado de Paz. Mas, ao invés de paz, o grupo se desentendeu, dividiu-se e alguns retornaram para Palmares e Gangazumba foi envenenado. Uma tragédia e uma estratégia que os poderosos sempre usam contra nós: dividir para reinar. Paulo Freire foi e ainda é atacado pelos conservadores, reacionários, pela extrema-direita, que tentam lhe retirar o título de patrono da educação brasileira e o acusam de comunista e, nessa forma retrógrada, expressam o quanto a pedagogia de Paulo Freire extrapolou o próprio autor e amedronta os poderosos. A sua pedagogia é teoria e dele herdou o sonho e a luta por uma educação libertadora, contribuindo para mudar o mundo e a educação. Zumbi foi e ainda é atacado por pessoas desse mesmo grupo, que não reconhecem seu histórico de luta, sua força ancestral, que nos deixou como um legado. E esse legado é a luta contra o racismo, contra toda forma de desigualdade e opressão. Esse mesmo grupo, ele acusa Zumbi de assassino, poupam as atrocidades e as violências construídas por Domingos Jorge Velho, o bandeirante assassino que, com a sua tropa, em 6 de fevereiro de 1694, liderou o massacre final após várias tentativas frustradas aos habitantes palmarinos. Mesmo com a fuga de Zumbi,
No amanhecer de 20 de novembro de 1695, ele foi morto em combate, jamais se rendendo. Por isso, 20 de novembro foi ressignificado pelo movimento negro como Dia Nacional de Luta, como Dia Nacional da Consciência Negra. E o que Zumbi e Paulo Freire podem nos ajudar, a nós, educadoras e educadores, aos Sindiupes e todos e todas a ele vinculados, a pensar a educação em tempos de democracia em risco? A luta sindical por uma educação democrática, por uma política educacional que reconheça a diversidade, por condições melhores de trabalho docente, por uma escola que acolha os estudantes, as estudantes, suas famílias, que trate com dignidade os outros e as outras profissionais da educação, que valorize o magistério por uma política nacional, estadual, distrital, de formação de professores e professoras. A resposta: sempre nos indignarmos contra a opressão e nunca deixarmos de sentir a legítima raiva contra as injustiças. Penso que é isso que eles nos diriam. No seu livro, Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire nos diz o seguinte, e eu cito: daí a crítica permanente presente em mim à malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e à sua recusa inflexível ao sonho e à utopia. Daí o tom de raiva, legítima raiva, que envolve meu discurso quando me refiro às injustiças a que são submetidos os esfarrapados do mundo. Daí o meu nenhum interesse de, não importa que ordem, assumir um ar de observador imparcial, objetivo, seguro, dos fatos e dos acontecimentos. E eu posso imaginar Zumbi nos dizendo: daí a minha crítica permanente a todo regime colonial e de opressão escravista que mantém a lógica da escravidão no seu imaginário, nas suas práticas. Daí o tom de raiva, legítima raiva, que envolveu a minha prática quilombola, a minha liderança contra as injustiças que recaíam não só sobre os escravizados, mas também aos indígenas e a todos e todas os oprimidos pelo regime colonial e a avareza humana. Daí a minha recusa de assumir um lugar de um homem negro escravizado, pois nasci livre em Palmares, fui capturado, ainda criança, na expedição de captura de quilombolas conduzidas por Brás da Rocha, em 1655, e presenteado ao padre Antônio Melo como uma coisa. Fui batizado, fui nomeado como Francisco. Aprendi português, latim e a religião dos brancos, mas nunca me afastei da minha cultura, do meu povo, da minha religiosidade. Daí a minha revolta de tentarem me transformar em um negro dócil, algo que nunca fui. E por isso, em 1670, aos 15 anos, eu fugi para Palmares, meu lugar de pertencimento. E é por isso que em Palmares recebi meu outro nome, e meu novo nome, Zumbi. Mas entre Zumbi e Paulo Freire, encontramos a presença de um fenômeno perverso, que só se impôs a Zumbi e que só se impõe aos negros e às negras. A tentativa de coisificação da sua humanidade, por meio da violência escravista e hoje por meio da violência racista. Fonte desse racismo que estrutura as nossas relações sociais, econômicas, políticas e culturais em toda e qualquer sociedade com histórico de colonização e escravidão. Zumbi era considerado um homem, um líder pelos seus companheiros e companheiras palmarinos. Mas para o poder colonial, ele era justamente o não abrir mão dessa humanidade o ponto que era considerado o seu maior problema. Zumbi se tornou uma liderança, e isso o fez conduzir a República de Palmares, construída por vários quilombos, e não somente por um, em um território livre. Para o escravocrata da época, como podia uma mercadoria, uma posse, uma coisa, se arvorar a lutar pela sua liberdade, querer ser livre? Se nem humano era. Quando falamos e rememoramos Zumbi hoje, nós rememoramos também a sua luta ancestral. E por isso o dia 20 de novembro, na escola, na sociedade, deveria ser mais do que um dia. E na escola,
as comemorações do 20 de novembro ou a discussão sobre uma educação antirracista precisa extrapolar o 20 de novembro e ser parte de um projeto pedagógico de uma educação libertadora. Não há como falar em Palmares e em Zumbi de Palmares e não se contrapor ao racismo, e não ser antirracista na prática. Esse é um chamado para negros, negras, brancos, brancas, indígenas que lutam por direitos nesse país. E não há como, não dá para falar sobre Paulo Freire e ponderar que muito da sua teoria e aprendizado na fase mais madura tem a ver com a sua presença na África, o seu pensamento sobre a África. No seu exílio forçado pela ditadura militar, Paulo Freire atuou em Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Será que isso o fez repensar o racismo no Brasil? Talvez tenha lhe faltado mais vida ou mais tempo de vida para uma reflexão mais densa sobre esse tema. Mas os seus escritos, publicados recentemente no livro A África Ensinando a Gente, nos dá algumas pistas. E também no livro Pedagogia da Autonomia. E eu cito na Pedagogia da Autonomia. Ele fala o seguinte: o importante é reconhecer que os quilombos, tanto quanto os camponeses das ligas e os sem-terras de hoje, todos em seu tempo, anteontem, ontem e agora, sonharam e sonham o mesmo sonho, acreditaram e acreditam na imperiosa necessidade da luta na feitura da história, como uma façanha da liberdade. No fundo, jamais se entregariam à falsidade ideológica da frase: a realidade é assim mesmo. Não adianta lutar. Pelo contrário, apostaram na intervenção no mundo para retificá-lo e não apenas para mantê-lo mais ou menos como está. E essa também foi a ação de Zumbi dos quilombolas. Nunca aceitaram que a realidade da escravidão e da violência escravista era aquela mesma, e que contra ela não valia a pena lutar. Por isso, Palmares existiu. Esse aprendizado é importante para nós, educadoras e educadores, em tempos de tantos ataques à democracia, aos direitos, à educação pública, aos educadores e às educadoras, críticos e críticas que querem continuar lutando por uma sociedade democrática, por justiça social, por igualdade. Mas falta-nos ainda incorporar nesse ideário de luta por uma educação democrática que ela tem que ser antirracista e que uma educação antirracista tem que ser democrática. E falta-nos também compreender que igualdade sem equidade beira a formalidade da lei, mas não articula as tensões e as questões da relação entre desigualdade e diversidade. Paulo Freire ainda nos diz, no mesmo livro, que, desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a ser sérios, justos e amorosos da vida e dos outros. E eu diria que todos, todas e todos nós, educadoras e educadores, que lutamos por direito, por justiça, por igualdade, por equidade, nós temos que pensar o que temos ensinado, quem são os sujeitos da escola hoje, quem foi excluído da escola nesses tempos de ensino remoto devido a uma pandemia que já matou mais de 500 mil pessoas em um tempo de desgoverno genocida, dentre as quais estão pessoas que nós amávamos. O mesmo acontece com os estudantes, as estudantes, crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos que estão na educação básica e também no ensino superior. Para as pessoas pobres e periféricas, os impactos da pandemia são muito mais graves, como nós sabemos, e muito mais contundentes, como temos visto em uma série de depoimentos e pesquisas. Entre Zumbi e Paulo Freire, hoje, temos que pensar como estamos organizando a educação em tempos de pandemia, a sala de aula remota, que currículo é esse, quais são as condições de trabalho que temos, que aprendizados são esses que podemos retirar desses tempos de tantas lutas. E é preciso que nos reorganizemos sempre como categoria, para pensar o ensino presencial nesse momento e o que será a educação e a luta pela educação pública no pós-pandemia. Há uma dimensão que diz respeito ao Estado,
a forma como ele tem gerido a educação na pandemia e como ela será gerida no pós-pandemia. E é tarefa dos sindicatos, da categoria dos educadores e das educadoras, continuar tensionando por direitos, denunciando, tensionando por respeito, por salários dignos, por condições de trabalho dignas, por valorização e formação dos profissionais. Indagar o privatismo que ronda o tal do ensino híbrido. Mas há um dia a dia na sala de aula que é conosco, que é com o nosso ofício. Esse ofício será libertador? Será antirracista? Continuará o sonho de Zumbi de entender que todos, todas e todes têm direito a ter sua humanidade reconhecida? E se irromperá contra as desigualdades sociais, raciais, educacionais? Descolonizará os currículos e as nossas próprias mentes? Seguirá a reflexão de Paulo Freire de que, e eu cito, se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente essa opção. Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que fizemos e o que fazemos. No caso do antirracismo na educação, uma das formas de diminuirmos essa distância é aprender com o movimento negro educador, e entender que somente uma ecologia de saberes, nos dizeres de Boaventura de Souza Santos, nos fará compreender e aprender com esse movimento social como ser antirracista. Os saberes de negros e negras, estudantes, docentes, funcionários, construídos na sua experiência de luta, para assim transformarmos o currículo e descolonizar políticas educacionais e práticas educativas. Por isso, Zumbi vive e Paulo Freire presente. Muito obrigada. Obrigado, querida Nilma, que lindo, muito bonito de ouvir, doces palavras. Vou passar aqui já para o nosso secretário que teve problemas ali na entrada, ali, o Adriano, para, enfim, fazer os agradecimentos, explicar a questão das tarefas que teremos na plataforma, obviamente em cima aqui da fala da nossa querida ex-ministra Nilma. Adriano, por gentileza? Olá, me ouvem? Ouvimos bem, Adriano. Agradeço a oportunidade, Marcelo. Seja bem-vindo novamente. Olá. Eu tive problemas aqui porque a energia elétrica no meu bairro aqui caiu, né? Eu moro aqui na periferia da cidade de Guarapari, sou um homem negro, periférico aqui da Quebrada, e essas coisas são bem corriqueiras aqui, né? E quero agradecer imensamente, em nome da diretoria do Sindiups, do nosso coletivo de combate ao racismo, de todas as companheiras que estão aqui neste espaço de formação, professora Nilma, com muito carinho que nós agradecemos por toda a sua luta, por toda a sua trajetória e realmente a sua fala muito potente para nós, educadores e educadoras, neste momento histórico em que vivemos, né? E queremos, então, aqui, encerrando essa atividade, lembrar que nós receberemos por e-mail, né, a próxima atividade para ser desenvolvida e para completar, assim, a carga horária de 60 horas e o certificado que receberemos, né? Também temos esse compromisso de continuar, enquanto sindicato, desenvolvendo mais espaços de formação tão importantes como este. Então, não é necessário ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia, nem ser mulher para lutar contra o machismo, nem ser negro ou negra para lutar contra o racismo. Então, construamos juntos, no campo da educação, em toda a sociedade, uma escola e um povo antirracista. Muito obrigado, em nome do Sindiups, a todos os participantes dessa atividade. Continuamos na luta, nos nossos espaços, nas nossas escolas. Muito obrigado, professora Nilma, e a todos os participantes. E quero pedir as palmas aí de todos os presentes, a professora Nilma Lino, nossa ex-ministra da Mulher, de Direitos Humanos. Obrigado, professor Adriano. Professora Salomé.
professora Salomé, para o nosso encerramento. Ei, Marcelo. Ei, Salomé. Quero agradecer toda a base da nossa educação do Estado do Espírito Santo. Eu posso dizer que eu estou muito emocionada, muito. Obrigada, professora Nilma. Bom, fechamos então com chave de ouro, né, Nilma? Que bom, que lindo que foi isso tudo. O Sindiúpes agradece, os participantes. Chegamos hoje numa atividade virtual, como o Sindiúpes vem fazendo em alguns momentos, uma atividade que no primeiro momento foi deliberativa, no segundo momento formativa, com conclusão do nosso terceiro webinário, com 600 participantes neste horário, numa terça-feira, portanto, assim, muito proveitoso, e o Sindiúpes, mais uma vez, cumprindo a sua tarefa, não só de organizar a categoria nos assuntos específicos aí com relação à educação, porque tirou sua delegação também para participar do congresso virtual da CNTE agora em 2022, mas também cumprindo seu papel aí de formação nas várias temáticas que esse sindicato lutador, vencedor, abrange ao longo aí da sua trajetória. Um beijo no coração de todos e todas e todos. Fiquem bem, se cuidem, cuidado com a variante, continue usando máscara e fora Bolsonaro.